Olá, amigos da Compliance School. Dando seguimento às nossas entrevistas sobre o universo do compliance, hoje temos a honra de receber Júlio Turbay, sócio e diretor de operações da Comportamento, empresa curitibana que nos últimos 22 anos tornou-se uma das mais respeitadas consultorias do Brasil, focada em cultura de segurança no ambiente de trabalho. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado, Marcos. Um prazer estar aqui com vocês, ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho os temas de cultura de compliance, cultura de segurança. Tenho certeza que essa iniciativa da Compliance School é uma iniciativa que está educando muita gente por aí. Parabéns para vocês. Muito obrigado. A Comportamento implanta seus projetos em grandes companhias, no Brasil e no exterior, e tem acompanhado de perto o movimento do compliance se fortalecendo e amadurecendo no ambiente das organizações. Júlio, na sua experiência e opinião, como a maturidade da organização pode influenciar a eficiência de um programa de compliance? Marcos, o ponto de partida é entender o que é cultura, que é a forma como as pessoas, como a organização faz as coisas no dia a dia. E esse é um ponto de partida essencial para entender como isso, no dia a dia, na prática, gera eficiência ou não para um programa de compliance. Nós trabalhamos hoje sob uma perspectiva de 5 níveis de maturidade, que é algo que vem de uma cultura chamada Hearts and Minds, corações e mentes. Você vê que aí já parte para uma coisa super importante, porque o compliance é algo de coração e mente, não é verdade? Emoções. Você tem que ter a emoção, Sim. mas você tem que ter a razão para esse processo, que é muito importante. Bacana. Essa proposta, desenvolvida pelo Energy Institute da Inglaterra, propõe esses 5 níveis. O primeiro nível são as organizações que ainda têm um modelo mental absolutamente patológico. Ou seja, quando eu falo em patológico, é aquela Sim. organização que não está atenta à questão de compliance. Ou seja, isso não faz parte do seu negócio, isso não faz parte da sua forma de entender o seu negócio impactando no mercado. É permitido para essas organizações o assédio, é permitido para essas organizações cultuar pessoas que conseguem atingir resultados, mesmo por métodos escusos. Interessante. O seguinte nível são as organizações reativas, que já despertam para a importância de culturas de comportamento seguro, quando a gente fala em compliance, quando a gente fala em segurança, mas elas são incapazes de ler o sintoma. Ou seja, elas esperam ter um problema para depois ter algum tipo de ação sobre aquilo. Certo. Daí nós temos desvios, daí nós temos os acidentes, daí nós temos fraudes. Em geral, nas culturas reativas, as pequenas fraudes, os pequenos desvios começam. Como a organização muitas vezes não é capaz de entender, de interpretar essas informações, elas acabam se dando conta somente quando você já tem grandes problemas já instalados no seu negócio. Dê um exemplo prático. Recentemente, numa das nossas organizações, num dos nossos clientes, aconteceu uma situação muito específica. Ou seja, alguns gerentes, por questões contratuais, por exemplo, tomavam decisões junto aos seus fornecedores, coisas que, se você olhar no dia a dia, do ponto de vista de reais, de impacto financeiro, aquele gestor que estava na ponta, ele entendia que aquilo não geraria grande impacto para a organização. Certo. Ele ia fazendo isso no seu dia a dia, quebrando pequenas regras de contrato, pequenas regras de background check, por exemplo, com alguns fornecedores, e um dia houve uma denúncia. Ou seja, a organização se deu conta que isso estava acontecendo com os gerentes nas pontas dos seus negócios, mas esse problema já estava instalado. Sim. Ou seja, grandes ou pequenas, médias quebras de procedimentos e regras estavam acontecendo no dia a dia, e a organização não foi capaz de interpretar, entender, captar isso antes do grande problema, que aí já era uma situação instalada com uma situação judicial, junto a um fornecedor, e aí o problema ficou maior do que poderia. Uma organização mais madura, que já está no 4º nível proativo, eu já volto lá para o 3º e para o 4º nível, ela, se isso acontece, ele é rapidamente percebido pelo próprio sistema. Ao bypassar uma regra de contratação de um fornecedor, por exemplo, a tua área de compras automaticamente levanta a mão e fala assim, opa, espera aí, já estamos caminhando para algo que pode não dar certo, que é algo que já está contra o nosso código de ética, o nosso código de conduta. Então, espera aí. Quer dizer, não basta só o processo ser maduro, né? A cultura implantada de compliance tem que existir. Exatamente. Né? A grande questão aqui é que a cultura, quando eu olho para esses 5 níveis, é que o amadurecimento está diretamente relacionado ao processo, ao sistema, às pessoas e principalmente à forma como a organização é liderada.
Esse é das maneiras mais eficientes Sim. de se entender a cultura de compliance dentro da organização. O terceiro nível, quer dizer, o primeiro patológico, o segundo nível reativo, o terceiro é o que a gente chama de nível calculador. São as organizações extremamente focadas em sistemas, papéis, documentos e muitas vezes aliado ao que a gente chama de burocracia. Ou seja, existe alguma forma de controlar a entrada de pessoas na planta? Sim, nós temos. E eu pergunto, é eficiente? Bom, essa já é outra pergunta. Esse já é outro tema. Então, são organizações que olham, e isso já dá um patamar de compliance muito mais alto, sem dúvida nenhuma, porque o compliance ele tem uma característica de você ter uma certa formalidade para os processos. Um conjunto de regras, sim. É um conjunto de regras, sim, exige algo de formalismo para isso. Sim. Então, a organização calculadora, ela já tem uma estrutura de regras bem definida, ela já tem uma estrutura procedimentar muito bem definida, mas muitas vezes ela não consegue ver a qualidade disso. Quando vai para o seguinte nível, que é o nível proativo, a organização ela já começa... Que é o último nível. O quarto nível. Nós ainda temos um quinto. Ah, sim. No quarto nível, que é o proativo já começa a ter uma capacidade de leitura de sintomas, como o exemplo que eu dei agora há pouco, sim, vinculando a questão do reativo, e já começa a medir a eficiência, a qualidade, a eficácia dos seus processos. Eu tenho um background check, por exemplo, de um fornecedor, uma prática bastante comum, bastante usual, mas eu não tenho só o documento. Eu faço um check nos outros clientes que essa empresa já atendeu. Eu começo a olhar e falar assim, ok, você me diz que faz. Como é que você está fazendo isso no dia a dia? Como é que os teus clientes têm avaliado isso no dia a dia? Sim. Então, essa é uma forma, por exemplo, de você já ser proativo. E no último nível, que é o generativo, a organização já fala em compliance como parte do seu negócio. Ou seja, eu não faço negócio se de alguma forma os meus elementos de compliance, de segurança, e meus outros valores podem ou geram algum tipo de impacto para esses meus elementos, para esses meus pilares organizacionais de cultura. Ou seja, aqui nós estamos falando de compliance como valor para a organização. Se eu olho esses 5 níveis de maturidade, o programa de compliance ele vai depender muito. Você concorda comigo? Sim. Ou seja, se eu olho para uma organização de baixa maturidade e eu quero entrar com todo um processo falando de cultura de compliance, de valor de compliance, eu lamento, não vai dar certo. Quanto mais baixa a maturidade, eu preciso de mais controle sobre os meus processos. Certo. Culturas reativas, nós temos que ter gatilhos bem desenhados que disparem em algum momento para falar, opa, estamos saindo da rota. Sim. Nos calculadores, nós precisamos gatilhos de controle, porque não adianta eu ter só o documento, e esse documento às vezes acontece, a gente pergunta, mas cadê o documento X? Não, está aqui na gaveta. Está aqui na gaveta. Na gaveta não vai funcionar, ele tem que estar no dia a dia, ele tem que estar na prática. Cadê o código de conduta? Cadê o código de conduta? Sim. A empresa calculadora clássica é aquela que entrega um código de conduta com uma folhinha final onde a turma assina. Sim. Né? E eu digo no final do mês lá, eu falo assim, entreguei o código de conduta para 98% das pessoas. E aí eu pergunto, quantas leram? Eu não sei te dizer. Esse é o calculador clássico. E quantas praticam o código? Quantos praticam? Menos ainda. Menos ainda, então, sim. De acordo com a maturidade, você tem que ter gatilhos de gestão diferentes. Você diminui o controle, claro que você sempre vai ter que ter uma base de educação, formação e treinamento muito robusta, muito consistente, mas vai mudando a tua perspectiva e tua ótica. Quanto mais madura uma organização, você pode investir na sensibilização da liderança, na questão do compliance para a vida pessoal. Que numa organização de baixa maturidade, isso não faz apelo para a pessoa. Você fala assim, olha, quando você tem um comportamento de acordo, quando você tem um comportamento adequado, a sociedade ganha com isso. Na baixa maturidade, o cara está falando assim, o que eu ganho com isso? Quanto mais você sobe no teu nível de maturidade, mais as pessoas começam a pensar de forma coletiva. De acordo com o nível de maturidade, você tem que pensar o jeito que implanta o teu programa de compliance. Isso é essencial. Me diga uma coisa, quando você fala em maturidade da organização, a noção que eu tenho é de um senso coletivo, né? Quer dizer, de uma forma geral, todos os integrantes daquela organização amadureceram, né? Mas quando a gente fala em compliance, a gente percebe que há um desequilíbrio de entendimentos das pessoas, né? Então, significa que a maturidade individual está em desacordo com a maturidade organizacional.
Isso em relação à compliance. Então, a organização pode ter uma grande preocupação sobre compliance e seus indivíduos uma menor preocupação ou uma forma diferente de lidar com compliance. Como que a gente muda essa realidade? Como é que a gente equaliza isso? Educação? Capacitação? A educação, a capacitação e a equalização principal que está nos principais níveis hierárquicos da organização. Ou seja, se eu tenho uma mesma mensagem, uma mesma compreensão... Mesma mensagem. Mesma compreensão saindo da diretoria até os níveis de supervisão dentro da organização, e aí cada organização vai ter o seu nome, dos seus níveis hierárquicos, logicamente, mas quando eu tenho toda a liderança efetivamente com uma mensagem clara sobre compliance, esse é um ponto de partida essencial. Eu não posso ter na organização, saindo do meu presidente, um discurso que vai ser filtrado pelo meu time de vice-presidentes, que gera um novo filtro sobre o time de gerência, e quando chega na linha de frente, no meu operador, pensa em organizações que estão espalhadas pelo Brasil hoje, qual que é a mensagem que está chegando para esse cara? Não, compliance é bom, mas... Compliance é legal, mas... Segurança é legal, mas... Né? Então, essa uniformização de mensagem é o ponto de partida inicial. Quando a gente faz o diagnóstico de cultura, é comum a gente encontrar, por exemplo, dentro desses 5 níveis de maturidade, para um mesmo fenômeno, vou te dar um exemplo bem prático que nós vivenciamos recentemente. Canal de denúncia. Nós temos um cliente que o canal de denúncia é percebido pela liderança no nível 1 como patológico. Não tem, esse negócio não funciona. Nível 2 reativo, a gente só denuncia quando tem problema. O terceiro, não, a gente denuncia porque nós temos metas para denunciar. O quarto que fala assim, opa, nós estamos atentos. E o quinto, isso faz parte do nosso negócio. Como é que eu posso ter 5 percepções diferentes da liderança para a mesma ferramenta? Ou seja, o estímulo ou os ativadores que chegam para a turma embaixo são tão diferentes que dificilmente vão criar uma cultura única dentro dessa organização. O que acontece a partir disso, as distorções. Exatamente. Né? Então, o mesmo programa sendo enxergado de formas diferentes. E isso, evidentemente, causa não eficiência do programa. Por último, Júlio, como buscar níveis de maturidade mais altos nas organizações e quais são os principais cuidados e ações possíveis? Diante da sua experiência, tudo que você experimentou, né, com as grandes companhias, como que você nos aconselharia o nosso público? É importante você escutar a voz de todos os players. Eu costumo brincar isso em todos os nossos clientes. Ou seja, quando você tem canais ou quando você tem programas de compliance desenhado por especialistas, mas que não ouvem a base, não vai fazer sentido para a base. Sim. Não vai fazer eco na base. As pessoas não vão efetivamente comprar aquilo porque elas não entendem de onde vem aquela informação, de onde vem aquela regra. Tá? Então, o primeiro passo importante é você escutar todos os níveis da organização. Quando você estiver desenhando o teu programa, procure envolver a linha operacional para isso também. Segundo ponto, muito alinhado com o que falamos anteriormente, é você ter um alinhamento claro, uma compra clara da liderança em relação ao processo. Eu não posso ter um líder que chega, como eu vi recentemente numa empresa, dizendo assim, então, pessoal, vamos ter que falar sobre compliance lá porque os homens mandaram. Acabou o teu programa de compliance. Acabou. Quebrou o teu programa de Finalizou. compliance. Sim. Ou seja, ali você já pode largar a mão, já pode desistir e partir para outra coisa. Não vai façam funcionar. isso. De jeito nenhum. Então, é muito importante você ter esse alinhamento de discurso. Uma vez comprado o programa, uma vez comprado, aqui quando eu falo comprado, é o nível de aceitação da liderança para esse processo, isso tem que descer com a mesma intensidade que a gente coloca para tudo que a gente quer fazer dar certo dentro da organização. Certo. Te dou um último exemplo para a gente poder fechar nosso bate-papo aqui. As organizações elas não se dão conta, mas todo bate-papo dentro de uma organização, iniciando uma reunião, um evento, nós deveríamos falar sobre os valores da organização. Deem bons exemplos sobre o compliance. Pessoal, queria contar para vocês aqui que nossa área de compras adotou uma prática, uma ferramenta. Nós temos mania de falar só do que dá errado. Em segurança é assim. A gente fala para a turma, comece as suas reuniões falando de segurança. E o líder chega e fala assim, não tivemos acidente. Não ter acidente não significa ter segurança. Em compliance é a mesma coisa. Não é porque nós não tivemos desvios ou fraudes que está tudo certo, que está tudo bem. Fale sobre o que é bem feito. Valoriza aquele teu supervisor que tomou uma decisão lá na ponta de falar assim para um agente público, por exemplo, assim, olha,
eu não posso fazer isso por você, eu tenho um comitê de compliance, está aqui o e-mail, está aqui o contato, tenho que tomar essa informação ou tenho que tomar essa decisão com os outros. A partir do momento que a gente começar a valorizar as boas práticas, as práticas simples, os pequenos comportamentos que estão mostrando adesão a esse valor, é aí que a organização começa a fazer diferença, é aí que ela começa a subir os steps até chegar numa organização generativa em compliance. Ok. Gente, Júlio, muito obrigado. Eu acho que nós podemos ter vários insights nessa conversa. Nos causou várias reflexões. Pena que o tempo do Júlio é escasso e que a gente não consegue passar o dia conversando aqui. Como vocês viram, o sobrenome é o mesmo, sim, ele é meu irmão. Eu tenho o prazer de poder, nos finais de semana, continuar esse bate-papo e aprender mais com ele. Verdade. Mas fica aí as dicas e as reflexões ou as falas dele, provocar reflexões em vocês sobre como anda a maturidade do programa de compliance de vocês. E muito obrigado pela presença, Júlio. Até a próxima. Um prazer. Obrigado.